Boa noite oficialmente a todos, né? Para quem está assistindo aqui presencialmente, para quem vai assistir na sequência. Então, hoje nós temos a nossa segunda live, onde o intuito dessa live é fazer uma divulgação de uma pós-graduação em avaliação psicológica com ênfase em perícias psicológicas. E hoje a nossa convidada é uma das professoras, uma das docentes do curso, a Michele Vecchi. Ela vai falar sobre avaliação para posse e porte de armas, né? E o intuito aqui é trazer um pouquinho da realidade, né, do campo da avaliação para posse e porte de armas. A Michele é psicóloga, especialista em avaliação psicológica, mestranda em psicologia pela UFSC, atua na Polícia Civil de Santa Catarina há 15 anos, com saúde do trabalhador e avaliação psicológica para posse e porte de armas. Então, Michele, com você, né? Fique à vontade. Boa noite. Obrigada a Janete e a Romilda, né, pelo convite. É uma honra, assim, me sinto muito satisfeita, né, feliz com o convite, porque realmente é um tema que eu gosto muito de falar, que eu trabalho há bastante tempo, tenho estudado muito, né, sobre isso, porque, afinal de contas, é uma responsabilidade tão grande, né, essa de avaliar nessas condições, né, avaliar com essa finalidade. E então, só tenho a agradecer a vocês e espero poder contribuir, né, e superar, corresponder aí às expectativas que vocês têm sobre esse assunto, né, e esse compartilhamento de conhecimentos. Eu posso colocar a apresentação, Janete? Fique à vontade, pode colocar, fique à vontade. Tá, então. Tá dando para ver? Dá para ver sim, né? Tá perfeito. Bom, então eu preparei aqui uma apresentação, né, com algumas ideias, né, sobre como que essa avaliação psicológica pode ser realizada. Como a Janete falou, eu trabalho na Polícia Civil de Santa Catarina há 15 anos, então, obviamente que eu vou trazer um pouco sobre esse contexto, sobre a minha realidade, né, porque eu realizo essas avaliações com profissionais armados, sobre determinadas condições. Eu vou explicar um pouquinho ao longo da apresentação, mas essa é a minha experiência, basicamente, né, com profissionais de segurança pública, avaliando o porte de arma dessas pessoas. Então, eu vou passar aqui, vamos ver se vai dar certo. Acho que, inicialmente, nós precisamos compreender esse contexto do porte de arma, né, e da posse de arma no Brasil, né. O porte de arma, ele é proibido no Brasil ainda, mas a posse, ela é permitida, né? Então, acho que esses dois conceitos, todos que pretendemos trabalhar, que pretende trabalhar com avaliação psicológica para porte de arma, precisam entender, né? O que é porte, o que é o porte, o que é a posse de arma. Então, o porte, como eu falei, ele é proibido, né? Exceto para para determinados profissionais. Então, profissionais das Forças Armadas, policiais e outras categorias ainda tem autorização para portar arma de fogo livremente, em razão da atividade que executa, né, da profissão. A posse, algumas pessoas podem requerer uma arma, um registro, né, para defesa pessoal e terem essa arma, e ela não pode circular com a arma. Então, a autorização para o posse não autoriza ela a andar armado pelas ruas, a portar a arma, apenas a tê-la no seu ambiente de domiciliar. Né, ocorre que nos últimos 3 anos, Janete, não sei se você tem conhecimento disso também, aumentou em 300% o número de armas circulando no Brasil. E isso em função de da flexibilização que a gente tem assistido, né, das leis, muitos decretos, que já estão interferindo no Estatuto do Desarmamento. Então, acho que isso é um dado importante, porque significa que essas pessoas passaram, né, por avaliação psicológica. Muitas pessoas que hoje adquiriram arma de fogo nesses últimos 3 anos foram avaliados por um profissional psicólogo. E aí nós precisamos entender, então, qual que é o ordenamento jurídico em torno disso, né? Então, existe, então, lá a Lei Federal 10.826, de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento,
e dispõe sobre registro, porte e comercialização de armas. Então, esta lei, construída lá em 2003, é que tem sofrido algumas alterações com o atual governo, né? E tem, então, acontecido algumas flexibilizações. Isso é importante a gente estar atualizado e saber o que está acontecendo nessa área. Outra instrução normativa importante para o psicólogo conhecer vem da Polícia Federal, que então estabelece os procedimentos para o credenciamento do psicólogo que pretende fazer avaliação de civis. Então, os psicólogos que querem, né, fazer esse tipo de avaliação com a população, né, civis, que só podem ter o posse, não a posse, não o porte, precisam estar credenciados na Polícia Federal. Exceto também por uma mudança, alteração em relação aos CACs, né? Os CACs, eles estão submetidos à legislação do Exército Brasileiro, que não exige que os psicólogos estejam credenciados pela Polícia Federal, né? Então, basta ter o registro ativo, né, do Conselho Federal de Psicologia. Essa é a diferença. Cheque. Assim, eu vejo que seria interessante dar uma explicada o que seriam os CACs, porque algumas pessoas acho que não entendem. Tá, ótimo. Os CACs são chamados colecionadores, caçadores, e são os colecionadores, caçadores e atiradores. Colecionadores, atiradores e... Ai, desculpa. É isso, colecionadores, atiradores e... Colecionadores, atiradores e caçadores. Caçadores. Isso é um grupo, né, que pode possuir arma de fogo com essa finalidade. Uhum. Então, aumentou muito o número de CACs, né, nesses últimos anos, porque viu-se ali uma brecha, né, de um menos rigor da lei em relação a eles conseguirem registrar uma arma de fogo. Por isso que aumentou muito entre esses três grupos. Eles ainda não podem portar arma de fogo, eles só podem transitar com a arma entre o seu domicílio e o treinamento, lá o estande de tiro, o treinamento, mas eles podem ter a posse dessa arma, né? E podem transitar nessas condições. Então, essas pessoas se intitulam como CACs, né? Para poder obter uma arma de fogo, e aí passam por avaliação psicológica e com essa justificativa, né? De ser um colecionador ou um atirador profissional com finalidade desportiva. Isso é importante, né? Ter esse conhecimento. Outro grupo de profissionais que está vinculado, então, em relação à normativa da Polícia Federal, são os profissionais de segurança privada. Não, então, tem os profissionais de segurança pública, que tem o seu porte, e os profissionais de segurança privada, que também, em função da sua atividade, né, podem possuir e também precisam passar pela avaliação psicológica. Além disso, temos a resolução mais recente do Conselho Federal de Psicologia, de janeiro de 2022, que regulamenta, então, a avaliação psicológica para concessão de registro e porte de arma. Então, e essas três normativas, né, que é interessante, é necessário que o psicólogo conheça. E aí, outra questão importante é entender quais são as características principais desse tipo de avaliação, né? A primeira questão é entender que essa é uma avaliação compulsória, né? A pessoa não vai fazer a avaliação porque ela escolheu fazer, mas sim por uma questão normativa. Então, isso já muda o campo, né? É uma avaliação compulsória. Outra característica importante é que ela é preditiva do comportamento. Então, o psicólogo ele precisa aferir pensando em tendências, né? Em comportamentos futuros desse avaliado. E outra característica importantíssima é que essa avaliação ela produz um resultado conclusivo, né? Se apto ou não apto a portar arma de fogo. Então, são três características que a gente precisa ter em mente, né? E entendendo que a avaliação é um processo. Ela é um processo de investigação que visa conhecer e explicar esses fenômenos psicológicos, né? Por meio de um corpo de conhecimentos orientados metodologicamente. Então, esse processo ele acontece aí em várias etapas, né, em vários estágios. Então, a primeira coisa a se fazer nesse início de avaliação, né, é entender o que nós queremos avaliar, né? Que fenômenos são esses? O que nós queremos com essa avaliação? Então, é um processo de muitas perguntas que nós devemos fazer ao longo dessa intervenção. A primeira coisa é se perguntar o que nós queremos com ela. Quando a gente já consegue levantar quais são os nossos fenômenos, né, que nós queremos avaliar,
Aí a gente deve se perguntar como nós faremos isso, né? De que forma? Como com que instrumentos? De que forma que nós faremos essa avaliação? Nós temos que entender o porquê, né? Por que a gente deve chegar a determinadas conclusões? A gente tem que saber explicar, né, isso, explicar as nossas conclusões, explicar por que nós chegamos àquele resultado de apto ou inapto. Precisamos saber demonstrar esses resultados, então, né? Depois nós construímos um raciocínio clínico em torno disso, então a gente precisa saber demonstrar esses resultados por meio dos nossos documentos. E, por fim, então, poder comunicar ao avaliado, que é a entrevista devolutiva, né? Então, veja só como é um processo encadeado aí de fases, né? Que vão se seguindo. Eu vou procurar falar sobre cada uma dessas etapas. Então, a primeira questão aqui, né, que é o que, né? O que nós precisamos avaliar? Acho que essa é a primeira pergunta que a gente deve se fazer, né, Romilda? Assim, quais são as condições psicológicas, afinal, que podem levar a um mau uso da arma de fogo? Nós queremos investigar justamente isso, né? Então, para nós entendermos que fenômenos são esses que podem levar a um mau uso, nós temos que antes entender o que seria um mau uso, né? O que é o mau uso? O que nós não desejamos que um sujeito que queira, né, ter uma arma de fogo, que comportamento que nós não queremos? O que nós não queremos? O que seria um mau uso? Ou seja, um desfecho negativo com arma de fogo. E aí que a gente observa na literatura, Romilda, né, que tem basicamente 3 desfechos aí indesejados, e que nós precisamos, então, conduzir a nossa investigação, tentando entender que comportamentos e que fenômenos psicológicos que podem resultar basicamente nesses 3 desfechos. Então, o primeiro, obviamente, é o suicídio, né, com arma de fogo. Isso é algo a ser evitado, nós não queremos que isso aconteça. Outro desfecho importante que nós temos que evitar mesmo é a violência armada ou interpessoal, né? Então, a violência. E ainda, por fim, o mau desempenho com arma de fogo, que daí envolve comportamentos imprudentes, né, com a arma, ostentação com a arma de fogo, exibição, né? Então, comportamentos como apontar arma para alguém, né, atirar para cima, isso tudo é um mau desempenho, né? Porque pode provocar acidentes. Então, nós não queremos o suicídio, não queremos a violência interpessoal, não queremos acidentes com arma de fogo. Mas, então, aí o que a gente precisa seguir no nosso raciocínio é entender que preditores, né, que fenômenos psicológicos ou condições psicológicas que podem resultar nesses desfechos que nós não queremos, né? E aí também a gente pode recorrer, então, à literatura para entender, né, e ver o que existem de evidências, de estudos correlacionais, que já nos disseram aí alguma coisa sobre isso. É importante até salientar, e eu acho que é um ponto para nós termos em mente, né, Romilda, que preditor de risco, pensar em preditor, né, é diferente de falar sobre prever um fenômeno, né? Nós não prevemos nada, né? Não prevemos porque nós fazemos ciência. Então, nós não prevemos o futuro, mas nós podemos predizer comportamentos futuros. E o que significa predizer, né? Quando a gente vai predizer um comportamento, nós estamos baseados em evidências, né? De estudos que já mostraram, que já demonstraram que existe alguma associação entre 2 eventos, entre dois fatos. Então, é isso que nos faz poder dizer e predizer alguns riscos, né? Por exemplo, vamos aqui pensar sobre cada um dos desfechos que nós não queremos e tentar analisar que condições psicológicas que podem levar, né, à ocorrência desses desfechos. Vejam só que para os 3 desfechos, tanto para o suicídio, quanto para a violência interpessoal, quanto para o mau desempenho, o primeiro dos preditores ali é o abuso de álcool e drogas. Então, para os 3 desfechos, isso é um risco grande, né? O abuso de álcool e drogas. E aí, como que nós sabemos disso? Porque existem realmente muitas evidências e muitos estudos que já demonstraram, por exemplo, que o uso de álcool, né, o abuso de álcool, ocasiona acidentes automobilísticos. Isso é uma associação forte entre 2 fenômenos, o acidente automobilístico e o uso de álcool e drogas, né? O uso de álcool também está bastante associado com desfecho de suicídio.
Então, o uso de álcool somado a outros preditores como transtorno mental, né, pode aumentar a ocorrência de suicídios. E também existe uma pesquisa recente que demonstra como o uso de álcool e drogas pode aumentar a ocorrência de acidentes com arma de fogo. E, obviamente, a violência interpessoal. Então, a gente já tem aqui uma boa pista para se avaliar, né? Quando a gente vai fazer uma avaliação para o porte de arma. O abuso de álcool e drogas. Para o suicídio e para a violência interpessoal, o transtorno mental também se apresenta como preditor de risco. Só que aí tem uma pequena diferença, né? A gente sabe que o suicídio está muito relacionado com humor deprimido, né? Histórico de depressão, transtorno bipolar. Então, são determinados transtornos que podem levar ao suicídio. E a violência interpessoal, algo que ocorre verificado, tem muita evidência, é a personalidade antissocial, né, que está relacionada com a violência interpessoal, que a literatura aponta, né? Em relação, ainda, voltando ao suicídio, ainda a gente pode pensar como um importante preditor a impulsividade elevada. E aí é algo mesmo para se pensar associado à arma de fogo, né? Nós sabemos que a arma de fogo é um dos meios mais violentos e letais de suicídio. Então, a impulsividade associada com a disponibilidade desse instrumento, né? Então, pode realmente facilitar a ocorrência do suicídio. Tentativas anteriores, o suicídio também é um preditor para esse desfecho. Em relação à violência interpessoal ainda, né? Além da personalidade antissocial, é preciso verificar, então, o baixo controle da raiva, né? A impulsividade elevada, a intolerância e o preconceito. Então, aí tem o sistema de valores, de crenças do sujeito, que precisa ser investigado. Então, olha só quantas pistas nós temos, né, Romilda, de preditores de risco que nós precisamos investigar minuciosamente para evitar esses desfechos. E ainda com relação ao desempenho, ao mau desempenho, tem uma coisa que é interessante, que é o conhecimento e o treinamento com armas de fogo, que ele pode ser tanto um preditor de risco, quanto um fator de proteção. E aí eu digo isso porque, pensando no meu público, né, de policiais que eu atendo, o conhecimento, o treinamento e a experiência com armas tem um significado, né, de proteção. Então, quanto mais treinamento, mais competência, né, com relação à arma, menor o risco de acidente, da ocorrência de acidentes. Ainda com relação ao desempenho, a insegurança, né, um aspecto psicológico que deve ser investigado, ou até o excesso de autoconfiança, né, porque excesso de autoconfiança pode levar a pessoa a não perceber riscos, né, e com a arma de fogo, realmente a pessoa precisa estar muito atenta, né, para os riscos. Ter um comportamento prudente, cauteloso, enfim. E a ansiedade elevada também é um preditor importante de mau desempenho com arma de fogo, de ansiedade, né? Ok, então aqui nós já temos aqui várias evidências aí que a literatura nos mostra, que dão pistas do que nós devemos investigar. Acho que é a parte mais importante, que é esse início da nossa avaliação, né? E aí, eu preciso falar um pouquinho sobre as peculiaridades do contexto policial, que é da onde eu venho, né? Então, o contexto é algo que é importantíssimo, né, para avaliação. Então, precisa se pensar no contexto das pessoas, né, no perfil do civil, por exemplo, para quem trabalha como credenciado, fazendo avaliação como credenciado, né? O seu foco vai ser pensar no contexto das pessoas que estão desejando uma arma de fogo, qual é a motivação delas para ter uma arma de fogo em casa. É um contexto. O contexto policial, né, do profissional, é outro contexto. Então, são perfis diferentes. E para o policial, tem algumas coisas que precisa se considerar, né? Primeiro que eles são os principais portadores de armamento, né? Tem treinamento para isso, eles têm competência com arma, eles sabem utilizar arma de fogo. A arma de fogo é um instrumento de trabalho para eles, né? Tem toda essa competência técnica. É baixo a ocorrência de acidentes, justamente porque tem muita competência, né? Porém, há uma naturalização do risco, então isso também é algo que precisa ser observado, né? Porque essa familiarização com a arma, a autoconfiança, né? Também pode levar a uma certa negligência em relação ao risco, né? Por ser algo corriqueiro, né? Da sua rotina de trabalho.
Mas uma coisa importante para o contexto policial é que esse perfil, né, policial de modo geral, ele tem um perfil, eles são selecionados em concurso público, então eles já possuem um perfil, mas esse perfil ele não é tão constante assim, né? Então aí a gente precisa pensar no estado psicológico que sofre modificações ao longo do tempo. Então essa aptidão para a arma de fogo, ela também não é permanente. Então, isso é algo que é importante das organizações policiais estarem atentas, né? Porque essas modificações podem acontecer e acontecem ao longo da carreira, obviamente, por eventos estressores, pela própria carga de trabalho, características da organização, clima organizacional, problemas com liderança, questões pessoais mesmo, né? Até o ciclo de vida, o envelhecimento. São muitas variáveis, né, que vão interferindo para que esse estado psicológico não permaneça o mesmo por muito tempo, né? E ainda, além disso, outro aspecto importante é a cultura dessas organizações, né? É uma cultura rígida, em que há bastante distorções em relação ao processo de adoecimento mental, muito preconceito, o entendimento de que o adoecimento psíquico está relacionado com fraqueza, com fragilidade, então o policial, ele também não quer se deparar com a própria vulnerabilidade. Então, isso é próprio desses trabalhadores dessa organização. Além do significado que essas pessoas atribuem à arma de fogo, né? Quase como se fosse uma extensão da sua própria identidade. Então, isso é outra característica marcante desse público. E na Polícia Civil de Santa Catarina, nós realizamos avaliação psicológica para porte de arma, sempre que há um afastamento do trabalho por adoecimento mental. Então, sempre que o policial civil ele sofre, né, é afastado, apresenta um atestado por afastamento, ele chega a adoecer por transtorno mental, a arma de fogo dele é recolhida por uma resolução interna para sua segurança, né, como um cuidado à sua saúde. E no retorno, quando ele vai retornar ao trabalho, então ele precisa passar pela avaliação psicológica do porte de arma, para então identificar se ele deve voltar ao trabalho com arma ou sem arma. Então, esse é o contexto, né, da organização policial. E aí, que eu acho que nós podemos até chegar a uma determinada a construção aqui de uma ideia, né, de pensando que, então, nesses dois perfis, temos aí o perfil dos policiais, o perfil dos civis, e eu acho que a gente pode entender até o momento, com os estudos que nós temos, precisamos produzir mais conhecimento nessa área, mas essas evidências já dão indicativos de que, então, sim, são perfis diferentes, né? E nós precisamos reconhecer as peculiaridades de cada perfil, principalmente as motivações, né, da arma de fogo. Então, são perfis diferentes que precisam ser compreendidos em seu contexto. Porém, os preditores de risco são semelhantes. Então, tanto policiais quanto civis sofrem dos mesmos, correm o risco de sofrer os mesmos desfechos, aqueles que nós identificamos no slide anterior, né? Aqueles 3 comportamentos com arma que nós não desejamos, como suicídio, violência interpessoal e mau desempenho ou acidentes com arma, né? E os preditores para cada um desses desfechos. A questão é que nós precisamos estar atentos, por exemplo, o público policial, é necessário fazer uma investigação melhor sobre os riscos que vêm do contexto organizacional e do trabalho. E, obviamente, sobre o estado psicológico desses sujeitos, né? Já os civis, é preciso focar no conhecimento sobre armas e regras de segurança. De que forma que essas pessoas pretendem armazenar suas armas, né? Como que elas planejam fazer isso de uma forma segura, o conhecimento, o domínio sobre esse armamento, a intenção de uso, né? Dentre outras coisas. E aí, todos os outros preditores que devem ser investigados tanto para um quanto para outro público, né? E aí, como então? Eu acho que depois desse raciocínio todo que nós tivemos, né? Sobre o que nós devemos investigar nessa avaliação, nesse processo de investigação, então nós precisamos nos perguntar como. Como faremos isso? Como vamos conhecer esses fenômenos psicológicos? E aí está o desafio, né? Mas a nossa ciência já evoluiu um bocado e já desenvolveu muitos instrumentos. Então, nós temos muitos instrumentos que pode facilitar esse nosso trabalho, né? Selecionei aqui 3 principais grupos de instrumentos
que nós precisamos lançar mão. Então, a observação do comportamento deve ser levada a sério, né, e considerado como um bom instrumento de trabalho durante todo o processo de avaliação, né, essa observação. Então, o psicólogo poder afiar, né, o seu olhar, observar o comportamento do sujeito desde o início, né, desde o início da avaliação até o final, como que ele, se ele aceita, como que ele aceita, né, estar participando de um processo avaliativo, o grau de ansiedade durante esse processo, enfim. O outro recurso que nós temos poderosíssimo, então, é a entrevista psicológica, né, que deve ter uma elaboração prévia de um roteiro, né, e a entrevista, eu penso na entrevista como um bisturi, né, o bisturi do psicólogo, que é o momento que a gente vai mesmo fazer todas as perguntas que nós precisamos, né, investigar, nós temos que ser curiosos nesse momento. E ainda a bateria de testes psicológicos. Então, uma gama, né, de instrumentos que podem nos auxiliar para responder as nossas perguntas. E aí, eu vou aqui detalhar um pouquinho mais da entrevista, que eu entendo que é algo, assim, extremamente importante, porque nós vamos fazer aquela investigação, né, daqueles preditores de risco. Nós estamos de olho naqueles preditores. Estamos de olho nos desfechos negativos que nós não desejamos, né, que aconteça. Para isso, a gente precisa perguntar, né, perguntar muito. Então, nós temos que investigar sobre o contexto familiar, sobre a vida social desse sujeito, sobre a vida laboral, né? E aí relações com chefia, satisfação, frustração com relação ao trabalho, empregabilidade para os civis, né? Estressores, isso tem que ser investigado. Sobre saúde mental, obviamente, afetos negativos, como que se sente no cotidiano, como que reage quando se aborrece. Então, temos que ser curiosos e não ter medo de perguntas, né? De perguntar. Sobre os estressores atuais, então, precisamos investigar perdas recentes, separações, conflitos, acidentes, incidentes críticos. Então, acidentes automobilísticos podem nos dar pistas, né, sobre o comportamento prudente ou imprudente no trânsito, que a gente pode fazer uma boa relação com o instrumento, né, com o armamento. A relação dessa pessoa com a arma de fogo, no caso dos civis, né, qual a motivação, por quê, como que pretende armazenar, por que acha que vai se sentir mais seguro tendo uma arma em casa, como que se imagina utilizando uma arma num momento em que de assalto, né, ou de se a sua casa for invadida, como que imagina, né, como se imagina nessa situação. Então, explorar essas situações hipotéticas, né, investigar sobre o seu conhecimento e experiência com arma. E para os profissionais de segurança pública, a gente precisa sempre investigar o histórico, né, de incidentes críticos, de operações policiais, de disparos efetuados, como é que foi, como que se sentiu, né, se precisou disparar, se houve morte. Então, tudo isso tem que ser explorado numa investigação, numa entrevista, né. E outro ponto importante são as crenças e opiniões, né. Então, necessário aí, né, tentar entender, né, sobre o que essa pessoa pensa, quais são os valores que ela tem, sobre pessoas muito diferentes dela, né, então preconceito, fanatismo, rigidez, então rigidez de pensamento, né, essa pessoa pode, vai ter uma arma em casa, um instrumento que é fatal, né, então aqui são algumas coisas, só Romilda, que eu trago, né, sobre a entrevista psicológica. Aí, nós temos, então, como instrumentos para nos auxiliar a bateria de testes, né, até a instrução normativa da PF e a recente resolução do CFP aponta aí alguns instrumentos que podem ser utilizados, né, que devem ser utilizados na bateria. Então, precisamos avaliar aspectos cognitivos, né, para ter mais informações. Aí entram os testes de atenção, memória, inteligência e as funções executivas. E aspectos da personalidade, né, que as normativas trazem para a utilização de testes projetivos, um teste projetivo, um expressivo e um psicométrico. A escolha do psicólogo, né? Então, precisamos dominar muito bem esses instrumentos para conseguir fazer boas interpretações, sempre relacionando, né, com todos os outros dados do nosso processo de investigação. Obviamente que esses testes têm que estar aprovados pelos SATEPs, então esse é um cuidado
importantíssimo na hora do psicólogo escolher quais são os testes que ele vai utilizar. E aí, estou quase chegando no final, Romilda. Nós chegamos aqui no nosso porquê, né? Porquê das nossas conclusões, né? Do apto ou inapto. Nós temos que saber explicar isso. E a gente tem que saber explicar isso cientificamente, né? Por que esse sujeito pode ter uma arma de fogo? Ou por que ele não pode ter uma arma de fogo? E para conseguir explicar isso, nós precisamos, então, entender muito bem sobre os resultados desses instrumentos. A gente precisa saber interpretar, né, os testes todos, os testes cognitivos, os testes de personalidade. Nós precisamos entender esses manuais, ler repetidas vezes os resultados do sujeito, né? A gente precisa juntar, né, integrar o resultado desses testes com o que nós observamos do comportamento dessa pessoa, com o que nós investigamos na entrevista. Então, por isso que essa avaliação é um processo, né? Porque nós integramos todos esses resultados, nós interpretamos e analisamos isso tudo, né? Algo importante é não criar convicções rígidas a partir de um único dado, né? Então, nós precisamos analisar isso tudo em um conjunto. E sempre, né, considerando as nossas observações, o contexto de vida dessa pessoa, o histórico de vida dela. E também estar atentos para aspectos positivos, que podem compensar aspectos negativos, observados, por exemplo, nos testes, né, de personalidade. Então, essa avaliação é realmente complexa, ela é um conjunto, ela parte de um conjunto de observações e de um raciocínio clínico, né, sobre tudo isso. Então, é um processo científico demorado, né, que exige tempo, que exige dedicação, que exige conhecimento e exige perícia. E aí, por último, quando nós conseguimos traçar um raciocínio clínico sobre tudo isso e chegar a uma conclusão, se ele está apto ou não apto, nós então precisamos demonstrar esses resultados, né? Não basta esses resultados ficarem, né, na nossa cabeça ou para nós, ou somente nos protocolos. Nós temos que demonstrar por que nós chegamos a essa conclusão. E aí vem a produção dos nossos documentos, né, que são basicamente 3. Os nossos protocolos dos testes, que devem ficar armazenados, né, guardados, junto com o psicólogo por 5 anos, está lá os protocolos brutos com os testes, com os resultados, né, mas esses resultados, eles são brutos, né, eles ainda não passaram, digamos que eles estão brutos e somente o laudo é que vai dar a lapidação desse resultado, porque o laudo, ele reúne, além da síntese dos testes, ele reúne toda a tua explicação, é aqui que está a argumentação científica. Então, ele pega esse dado bruto e ele transforma em argumentos. Então, no laudo, o laudo é o momento que nós podemos justificar, que nós vamos argumentar cientificamente, né, usando todos os resultados que nós obtivemos para chegar a uma conclusão. É um processo muito interessante, porque o laudo faz com que a gente consegue escrevendo, ao escrever, né, e ao juntar todos esses dados, a gente consegue ter um pouco mais de clareza sobre a nossa decisão, né, que é uma decisão tão importante. E aí o atestado é o documento que pode ser apresentado para o interessado, né, no caso dos psicólogos credenciados, apresentado, por exemplo, para a Polícia Federal, né. Nós apresentamos na Polícia Civil o atestado para a nossa instituição, o laudo fica sobre a guarda do psicólogo, e apresentamos o atestado, porque o atestado ele deve constar apenas o resultado da avaliação, apto ou inapto, né? Ele não tem toda aquela exposição dos resultados do sujeito. Por isso que nós apresentamos o atestado, né? E não expomos, né, com outras informações, a instituição, por exemplo, né, de detalhes psicológicos, né, do avaliado. Então, basicamente, esses 3 documentos, né? E por último ainda, então, na nossa última etapa desse processo de avaliação, é quando nós vamos comunicar, né? Comunicar ao sujeito o seu resultado, ao avaliado. Então, aí, com a entrevista psicológica, a entrevista devolutiva, né? Que é uma responsabilidade nossa, é um direito, né, do usuário, ter o conhecimento sobre os seus resultados. A entrevista devolutiva pode ser, inclusive, uma oportunidade de autoconhecimento, se a pessoa estiver interessada nos seus resultados e quiser compreender verdadeiramente, né, o motivo pelo qual ela não foi apta, por exemplo, não estava apta
ao porte, e ela ainda pode ter mais um caráter avaliativo, né, de você observar, então, a reação da pessoa, como que ela se comporta diante da frustração, por exemplo, de uma inaptidão. Então, ela ainda a entrevista devolutiva também dá pistas ao psicólogo sobre o comportamento dessa pessoa, né? E aí, então, chegamos ao final desse processo, né, da avaliação, e é isso, Romilda. Podemos continuar com algumas perguntas aí, nossa conversa. Mas eu agradeço você pela participação, maravilhosa a tua explanação, adorei. Bem Obrigada. clara, bem pontual, né? Eu anotei algumas questões que eu gostaria de discutir contigo, mas antes eu queria ver se alguém que está presente no grupo tem alguma dúvida, alguma questão que queira fazer. Se puder fazer a pergunta, dá para abrir câmera e o microfone e falar com a gente, se alguém tiver alguma pergunta. Vou colocar no chat também, né? Como preferirem. Enquanto eles pensam, eu queria colocar uma questão que eu vi aqui, né? Que é bem importante, assim, que tu falou lá no início, sobre a questão da arma como uma extensão da identidade do policial. Eu entendo que é muito importante a gente deixar claro que aí a gente vai entrar um pouco para entender melhor na psicologia do trabalho, né? O quanto, quando a gente se aposenta, né? Muitas pessoas adoecem por entender que não são mais úteis, né? E que tem que fazer um trabalho de preparação para aposentadoria. Quando as pessoas também se afastam do trabalho por muito tempo, também perdem a sua identidade, como, eu não tenho mais uma atividade útil, eu não sou ninguém, né? E no trabalho do policial, a arma, né, é a sua ferramenta de trabalho, e que quando ele adoece, ela é retirada, ele fica praticamente da mesma forma como a gente fica quando é afastado do trabalho a contragosto, né? Então, para poder fazer esse entendimento do que significa essa arma, quando a gente estuda a psicologia do trabalho, né? Porque senão as pessoas vão pensar assim, como assim, a arma, a identidade, né? Uma coisa agressiva. Mas nesse contexto ela não é vista como agressiva, é a ferramenta que a pessoa está utilizando. Eu achei bem importante essa tua colocação, se tu quiser falar um pouco mais sobre isso. Sim, Romilda, exatamente, é isso mesmo que você entendeu, né? Os policiais, inclusive, nós tivemos bastante dificuldade no início, né, com aquela resolução de recolhimento da arma de fogo. Foi uma mudança de paradigma mesmo, foi algo bem importante para a cultura da organização, inclusive, né? Houve muita resistência, muita contrariedade mesmo, né, dos policiais, mas isso realmente, atualmente, as pessoas, eu acho que entenderam, assim, que na verdade isso é algo para proteção da vida delas, né, e um cuidado, porque inicialmente se via até, se entendia como uma punição, um castigo, né, porque para o policial, além desse significado psicológico que ele dá, né, de ser quase como uma extensão da sua identidade, como a Romilda falou também, né, a arma é sua proteção, né? Porque, obviamente, eles estão expostos, né? E sofrem riscos, né? Prenderam muitas pessoas. Então, eles se sentem realmente desprotegidos, né? E a arma de fogo, ela tem essa função, né? Também. Então, mas durante um período de afastamento em que ela não está trabalhando, que ela não está exposta, que ela está em licença para cuidar da sua própria saúde, para se tratar, né? Recebeu um benefício do Estado para isso, né? Para poder tratar da sua saúde mental. Então, é uma condição diferente, né, de não exposição desse policial. Então, mas realmente é algo muito delicado, né, de se tratar. Não são todas as organizações que encaram dessa forma, como um cuidado, né? E essa resolução desde 2014, né, então de 2014 para cá, né, essa política tem acontecido, né, de essa política de saúde, e hoje realmente os policiais entendem, né, e já sabem, né, já que precisam entregar sua arma nesse momento, que vão passar por avaliação psicológica. Então, com o tempo, isso vai
transformando na cultura da organização também. Que ótimo. Eu vi, assim, da tua experiência ela é muito marcante dentro da polícia, né? Eu fiquei pensando, né, que a minha experiência já é do lado civil, né? De quem faz a avaliação para porte de arma para o lado civil. E o quanto é importante a gente entender que, além desses procedimentos técnicos que nós temos, que tu apresentou muito bem, que vão de acordo com a resolução, os documentos, o laudo, atestado, né? Nós também temos os outros documentos administrativos, e que do lado civil ele é muito importante, porque, por exemplo, né? Você trabalha com um policial que foi aprovado para aquela função, né? Você faz aquela avaliação dele mais periódica, né? Para poder, quando está afastado ou não. É isso, né? Pelo que eu entendi. A avaliação ela não é periódica. Ela só acontece nos casos em que o policial adoece e tem que retornar ao trabalho após o adoecimento, após o afastamento do trabalho. E daí, na avaliação na civil, a gente faz a avaliação para quem quer a posse da arma, né? E aí, nós temos um procedimento um pouquinho diferente, que é fundamental para quem quer trabalhar, não só fazer o credenciamento na Polícia Federal, né? Mas também poder pedir para fazer o curso interno da Polícia Federal antes de começar a aplicar, ou procurar alguém muito experiente na área para lhe dar supervisão. Por que eu digo isso? Porque tu colocaste lá na diferenciação do que mais se avalia na civil e na questão civil e militar, né? Só que nesse curso da Polícia Federal foi nos mostrado um modelo em que o sujeito, quando ele pede a avaliação, é o primeiro termo que ele assina, que ele está ciente que se trata de uma avaliação psicológica para porte de arma e que ele não foi submetido a uma avaliação anterior e que não foi reprovado. Ele tem que assinar esse termo. Por que isso? Porque tem acontecido de pessoas com transtornos mentais de terem exercido alguma atividade remunerada com arma, perderem o registro de trabalho, perderem a arma e buscar fazer avaliação psicológica com outro profissional para ter porte de arma. E isso faz o quê? Que aquele profissional, sem o conhecimento, avalia, e se é um profissional inexperiente, pode dar o laudo positivo, como já aconteceu para posse de arma. Quando chega o laudo positivo lá na Polícia Federal, peraí, esse sujeito tem um diagnóstico, ele foi afastado do trabalho, como é que essa pessoa que deu um atestado positivo para ele, para posse de arma, embasado em quê? E aí vem todo um processo e uma fiscalização em cima de um profissional que simplesmente só faz um credenciamento na Polícia Federal e não se apropria de como é o funcionamento de uma avaliação para posse de arma civil. Quais são as regras, os cuidados, os métodos e toda essa documentação administrativa que a nossa resolução não fala, não ensina, não mostra, né? E que se o profissional não for extremamente experiente, vai cometer falhas técnicas gravíssimas, né? Porque da onde vem esse sujeito? Por que ele vem? E muitos procuram um profissional pouco requisitado, com um número de CRP que notadamente pode ser mais recente, indicando que é uma pessoa recém-formada, para que consiga obter a aprovação na expectativa que vai ter a posse da arma. Tu entende? E aí, sem conhecimento, que o outro profissional encaminhou o seu laudo negativo, toda a avaliação pericial, para a Polícia Federal. Entende? Então, esse cuidado é muito importante na área civil, porque quando se está dentro de uma instituição organizacional, existe um trabalho e ele já tem uma sequência conhecido, né?
Agora, quando a gente trabalha no âmbito civil, a gente tem que falar desses procedimentos e desses documentos administrativos. E esse é apenas um deles, né? Que é a declaração da pessoa lá, aquele atestado, que ela não passou por avaliação. E que ele não foi reprovado em nenhuma outra. Ou seja, ele está assinando, ele está ciente, né? Aquele documento. E após disso, que ele recebeu aquele laudo, assinando todas as vias com cópia, e que aquele documento que tem validade, para que ele não possa substituir, né? Então, é muito delicado. O cuidado é maior, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Bem-vinda, Neiva. Tá sem áudio. Ai, obrigada. E que bom que eu consegui entrar. Demorou um pouquinho, mas deu certo. Bacana te ouvir. Eu não tinha pensado por esse lado, Romilda, mas realmente, né, a pessoa vai tentar, de alguma forma, ainda ter esse porte de arma, né? É bem comum. E eu digo isso por ter feito curso na Polícia Federal, por ter exercido uma época e ter vivenciado algumas questões nesse sentido. Então, eu lembro que eu tenho a minha pasta desses modelos de documentos até hoje guardada. Por quê? Porque eu uso em várias outras situações de avaliação psicológica. Eles são muito importantes. Com certeza. Né? Gente, façam perguntas, aproveitem. A Michelle e a Romilda são referências aqui no tema. É mais a Michelle do que eu. Eu tô aqui só ajudante, assim, do ladinho, no que eu lembro ainda. Vocês complementam, Romilda, né? Porque as suas com civis é muito legal. Inclusive, assim, só complementando isso que você falou, né? Sim, eu acredito que, estando numa organização também, a gente tem mais acesso a informações, né? E mais controle, um pouco mais de controle sobre as situações. Isso facilita o processo de avaliação. Então, por exemplo, né? Se eu estou avaliando um policial e acompanhando ele enquanto ele, nesse período de afastamento, eu vou obtendo informações ao longo do afastamento dele, né? De como que está esse estado psicológico. Eu vou avaliando o estado mental, os sintomas, e também posso obter informações com a chefia. Então, isso faz parte do meu processo de investigação, né? E com a chefia e ainda com a corregedoria de polícia, né? Que para poder investigar aí né, possíveis situações com arma de fogo indesejadas, atos, né, mais agressivos. Então, estando dentro de uma organização, é possível obter informações de várias fontes, e é super importante para esse processo de avaliação, né? Porque, obviamente, que tem coisas que o policial vai omitir de você, assim como o cidadão vai mostrar a sua melhor versão para te convencer de que ele pode, sim, né, possuir uma arma de fogo. E o policial, ele quer a arma dele, né? Então, muitas vezes é preciso, né, investigar um pouco mais, e daí, estando numa organização, isso favorece, né, para a avaliação psicológica. A Jaqueline tem uma pergunta, um comentário. Por favor, Jaqueline. Boa noite. Romilda, eu só queria entender um pouquinho desse documento que você falou, até para, assim, proteger tanto a população, mas enquanto avaliador também, né? Esse modelo foi elaborado, digo, por você ou por quem lhe forneceu a experiência, o curso, ou a gente encontra isso, enfim, como que funciona? Eu ganhei esse modelo quando eu fiz o curso. Eles ofereceram o curso para quem queria, e na época eu fiz, isso em 1900 e antigamente. E aí eu acho que eu tenho guardado, sim, ainda o modelo. Tenho, sim, em algum lugar. É uma pasta amarela, parece que eu estou vendo ela. Se eu procurar, eu vou achar, sim. É um modelo. Pode me mandar amanhã me pedindo, que eu dou um jeito até... Agora tem feriado, até o final do feriado te mando. Tá bom? É muito importante que a gente tenha esses cuidados, né? Porque dentro, como a Michelle colocou, dentro da organização dela, ela consegue informações desse trabalhador por todos os lados, né? Agora, nós, como civis, trabalhando num consultório,
esse sujeito pega o telefone, numa lista, telefona, e se dentro da organização que a Michele trabalha, eles tentam mostrar o melhor possível para obter o que desejam, né? Imagina, então, a gente que não tem esse acesso a essa informação, o quanto deve ter cuidado para avaliar essa tendenciosidade dessa entrevista, desses dados, né? E o cuidado do que a gente vai pôr nesse documento, né? Mantendo sempre uma consciência tranquila de que tem que ser exatamente aquilo que nós estamos vendo, né? Então, o cuidado nosso é bem maior, né? E é uma profissão solitária. Sim, é verdade, né? Essa questão de ser solitário, né? Porque é um trabalho que exige tanto, né? E tão delicado, de tanta responsabilidade, que esses contextos de estudo, né? De poder ter um supervisor, né? Ter um colega que também faça isso. Acho que essas trocas, né, elas são fundamentais, né? Para a gente poder tomar boas decisões, né? E vai aprendendo com a experiência do outro também, né? Então, é fundamental para quem trabalha, né, como credenciado, poder se unir com outros, né, credenciados e formar uma rede de estudo, de troca de informações, de troca de experiências, para tomar decisões um pouco mais em conjunto, né, decisões compartilhadas, ainda que seja você o responsável por um determinado caso, né, mas outro colega pode ter passado por uma experiência semelhante e assim a gente vai realmente construindo um conhecimento, né, em conjunto. Sem contar que tá para sair o livro aí, né? Nossa avaliação psicológica para porta de arma, né, Michele? É, isso. Tá nas bancas. Em breve, né? É. É uma questão também que você colocou muito bem lá no final, que eu não sei se tu queres falar um pouquinho mais, Michele, é sobre a questão, né, que é eu quando prometo, assim, falo muito disso, que muitas vezes se dá só o atestado para a pessoa periciada, né, que é o resultado dessa avaliação toda, né? O laudo, ele é dado para a Polícia Federal ou vocês para a instituição de saúde, né, dentro da polícia, né? E o sujeito não fica com a cópia do laudo. E, assim, pelo menos o que eu tenho visto aqui na nossa região, né, no final do Paraná, aqui no Sudoeste, né, que tem muitas vezes, quando dá uma denúncia, principalmente quem trabalha em porte de arma, é comum acontecer denúncias para o CRP, CFP, né, em relação à documentação, o arquivo dos documentos, correção dos resultados, elaboração do laudo, né. Então, para quem trabalha na civil, né, com civil avaliando, né, por exemplo, né, é muito importante entender que a correção tem que ser usado o instrumento, né, de acordo com o manda o SATEPS, né, a correção de acordo com o manual, a elaboração do laudo para depois entregar um atestado, né, eu vou entregar só um atestado, posso pular etapa? Não pode, porque se você fizer toda a correção, a síntese, escrever a conclusão, de repente você pode ter informação que só olhando pelo alto você não teria. Então, é um cuidado que tem que ter sempre a elaboração do laudo completo, fidedigno, como manda o nosso manual, e o arquivo desses documentos pelo mínimo 5 anos. Né? Eu concordo, Rumida, eu acho que o processo de escrever e de argumentar é algo muito interessante, porque te dá mais segurança, inclusive, para tomar a decisão. Esse processo de confecção do laudo é o momento em que você vai reunir todos os dados e vai tentar fazer uma conexão entre eles, né? Ver o que tem de convergente nesses dados, o que tem de divergente nesses dados. É muito comum, né? Quem faz avaliação sabe que, por exemplo, vou citar até o nome de um teste aqui, tá? Mas só a título de exemplo. O teste FISTRA, que é um teste projetivo, né? Dá um resultado
totalmente diferente ou contraditório ao teste falográfico, que é outro teste de personalidade, porém expressivo, né? E aí, como fazer, como juntar, como interpretar isso tudo e juntar com as impressões da sua entrevista. Então, é bastante complexo mesmo, né? E que à medida que você vai escrevendo isso no laudo, também isso vai se desenhando de uma forma científica, né? Então, vai ficando mais claro de você compreender. E no laudo, Romildo, eu gosto sempre de apontar, né, o que eu estou investigando mesmo, né? E ao final responder se existe risco para suicídio, se existe risco para violência interpessoal e se existe risco para acidentes. Então, isso facilita o meu raciocínio e a minha conclusão final, né, nesse para apto ou inapto. Então, se eu percebo que há um risco para qualquer um desses desfechos, né, fica mais fácil para eu dar eu já sei qual é a minha resposta, né? Só que para chegar nisso, realmente é um trabalho de integrar dados mesmo, né? E ao escrever, isso vai se tornando claro e a gente vai conseguindo raciocinar clinicamente, né, para chegar numa conclusão. E aí tem um detalhe, Romildo, até assim, que é interessante, que nós precisamos, né, um direito do avaliado receber uma devolutiva sobre os seus resultados, né? Inclusive, ele tem direito aos documentos, ao laudo, né, ao atestado. Eu evito fornecer o laudo. Tem o atestado com resultado de apto e inapto, e esse atestado é o direito dele, ele vai obter o atestado. Porém, o laudo ele pode, né? E se ele pede o laudo para mim, eu tento explicar, eu explico assim, bom, sim, eu posso te fornecer o laudo, mas eu gostaria de te contar, de falar, né, o que desses resultados. Porque ali naquele laudo tem dados muito técnicos, tem informações muito técnicas, talvez você não compreenda, ou que você vá se sentir muito mal ao ler, né? Porque é frio, é técnico, e não, né, em alguns momentos esse dado não está integrado, porque é a síntese do resultado do teste. Então, eu prefiro te dar o resultado, falar contigo, conversar sobre como eu cheguei nessa conclusão. De modo geral, as pessoas se satisfazem. Claro, quando insiste que é muito para ler tudo que está exposto ali, né? Ok, é um direito dele, mas foi avisado. Então, acho que isso é uma coisa importante, porque a produção do laudo, ela é muito mais para nós do que para os outros, né? Porque realmente há muita exposição do funcionamento psíquico da pessoa. Então, é um documento que eu não gosto de expor para a instituição, o laudo, porque ali eu vou expor muito sobre a pessoa, né? São resultados minuciosos dos testes. Então, que pode ser muito mal interpretado, inclusive. Testes projetivos, a gente sabe que ele tem uma tendência psicopatologizante forte, né? Os testes projetivos. Então, revelam muito desses aspectos, né, do mundo interno, negativos. Então, se a pessoa lê leiga, que não entende, né, um termo técnico lá, por exemplo, referente à mitomania, né, que é um dado lá que pode aparecer no teste Pfister, né, totalmente isolado, vai ficar pensando naquilo, enfim. Então, nós temos que também tomar esses cuidados, assim, né, o que eu sempre penso, que eu prefiro explicar para a pessoa, dizer, né, com as minhas palavras. Então, para isso que existe a devolutiva também, né? Porque a gente, de certo modo, a gente pode proteger a pessoa, né, em relação a isso, assim. A Letícia quer fazer algum comentário, uma pergunta? Letícia, por favor. Oi, gente, tudo bem? Eu tenho uma dúvida, sim, porque eu sou credenciada da Polícia Federal aqui em Santa Catarina, e eu sei que esse até o documento que a Romilda referiu é um documento obrigatório que tem disponível no site da Polícia Federal para qualquer pessoa poder ver, e nesse documento também tem as implicações legais. Se a pessoa mentir, ela também está assinando ciente das implicações legais desse fato. Mas a minha dúvida isso é só um esclarecimento, minha dúvida é a seguinte, para a Michele, o civil, ele pode repetir o teste caso inapto em 1 mês. Como é que funciona isso para os policiais, Michele? Quando o laudo é inapto, como é que fazem? Tá. De modo geral, dá-se um prazo aí de até... Eu, por exemplo, cada psicólogo determina o prazo que vai dar de inaptidão. Nós temos essa autonomia para decidir em quanto tempo a pessoa vai fazer uma nova avaliação. Então, eu posso pensar que, não, eu quero que a pessoa volte ao trabalho e eu vou ficar fazendo um acompanhamento, ele vai voltar inapto, de modo geral tem essa conduta, volta inapto, e aí eu vou avaliando como que essa pessoa vai reagir aos estressores,
Então, ok, volta para o campo de trabalho, que de modo geral adoeceu por causa disso, precisa de um tempo para avaliar como que ela vai reagir aos estressores, se vai voltar a se fazer sintoma, né, que reações que vai ter diante do ambiente de trabalho novamente. Então, esse prazo é algo que vai depender da avaliação. Então, se houve um quadro muito grave de depressão, então volta devagar, volta sem a arma, e aí eu vou avaliando. Pode ser que em 3 meses eu faça uma nova bateria, ou em 6 meses eu faço uma nova bateria. Então, essa autonomia é algo que é muito caro ao psicólogo, assim, não gostaria de perder essa autonomia na minha instituição, para que eu possa decidir conforme, né, essa avaliação cuidadosa, assim, né, de ir verificando, né, como que a pessoa se sente em relação aos estressores. Então, há uma flexibilidade, Letícia, sabe, dentro da instituição, porque nós acabamos entendendo dessa forma, né, o nosso grupo de psicólogos, e a gestão também compreende, entende, que nós temos como argumentar, né, em quanto tempo, né, vai se fazer uma nova avaliação. E tem policiais que ficam muito tempo sem arma de fogo, porque realmente não adquiriram ainda. Teve pessoas que perderam, por exemplo, na época da pandemia, né, a gente sabe o quanto a pandemia foi ansiogênica para muita gente, o quanto acentuou sintomas, né, relacionados à ansiedade, toque, entre outros transtornos. Então, pessoas que naquela ocasião adoeceram gravemente, se afastaram, e até hoje ainda não recuperaram a arma de fogo. Então, tem pessoas que desde aquele momento até agora não me senti segura para devolver a arma. Agora, o recolhimento da arma só acontece nas situações de adoecimento mental. E daí é um passo que nós ainda gostaríamos, né, para o futuro, quem sabe, de realmente implementar a avaliação periódica, como a Romilda te falou, a avaliação periódica para o porte de arma. E aí sim, poder realizar essa avaliação a cada 3 anos, né, cada 2 anos ou cada 3 anos, de todo o efetivo, né, e aí a avaliação de porte de arma mesmo, das pessoas que estão ativas, porque até hoje, né, nós fazemos avaliação nessas condições, o policial só perde o porte nessas ocasiões, assim, de adoecimento mental, né, por um transtorno mental. Mais alguém? Mais algum comentário, gente? Que discussão bacana essa, né? Que diálogo, que reflexão boa. Assim, ó, eu queria que a Michelle falasse um pouco, né? Agradeço a Letícia pela informação, que eu não sabia que estava no site. Eu, como sou da época dos dinossauros, naquela época recebi uma cópia, né? E eu estou bem um tempo fora, né? Da avaliação para porte de arma, estou na jurídica, né? Então não tinha esse conhecimento, mas acho que já ajuda a Jaqueline, né? E eu queria ver um pouco com a Michelle, assim, que ela comentasse um pouquinho da experiência dela, que eu sei que ela tem, porque a nova resolução diz que a gente tem que colocar a data de validade do conteúdo do laudo, né? E eu achei interessante que ela colocou, que ela disse assim, que tem algumas pessoas que ela disse que ainda não se sentiu tranquila, né, para liberar o porte de arma. Então, dentro disso, ela faz um embasamento para dizer que não e vai fazer uma progressão de um tempo de validade dessa avaliação para esse sujeito passar a outra, né, que seria a validade do conteúdo do laudo. Eu gostaria de saber como é que tu embasa essa validade, como é que tu faz essa justificativa, se tu pudesse participar um pouco. Uhum. Assim, ó, a gente tem a noção de que a inaptidão ela é temporária, né? Então, isso é logo informado para o policial, a gente sabe que é um tema espinhoso, né? Muitos policiais, às vezes, têm medo de procurar o serviço de saúde ocupacional com receio de que vão perder a arma, né? Então, tem toda uma questão em torno disso. Então, Romilda, assim, acho que é sempre algo que nós temos justificativas, nós temos argumentos, né, para manter um policial inapto pelo tempo que for necessário. E o argumento é a segurança dele e da equipe, não é só dele. Então, é a preservação da vida. A avaliação psicológica para porte de arma, ela existe para a gente proteger a vida das pessoas, né, do próprio usuário e de outras pessoas. Então, esse resultado, ele vai perdurar enquanto a pessoa não recuperar o seu estado emocional desejado, recomendado para possuir uma arma de fogo. Pode ser 1 ano, pode ser 2, pode ser 3, né? Então, depende do estado emocional dela, depende do quanto ela
ela está preparada para fazer um uso seguro, prudente, né? Do contrário, né? Ele vai continuar sendo policial, e isso é algo que a gente sempre precisa enfatizar e demonstrar, né? Que a arma de fogo é um dos instrumentos. Mas a atividade policial, ela vai além, né, do uso da arma de fogo. Aliás, na Polícia Civil, pouco os policiais usam arma de fogo. Eles ficam com a arma andando para cima e para baixo. Mas é diferente da Polícia Militar, que é ostensiva, que está na rua. Né? A Polícia Civil é uma polícia administrativa, ela é investigativa, é uma polícia de inteligência. Então, eles precisam muito da arma de fogo quando vão fazer a operação policial, cumprir mandado de prisão, cumprir o mandado de busca e apreensão. E aí sim precisa da arma de fogo. Quem está privado da arma, que está com uso restrito, não executa essas atividades, não desempenha esse tipo de atividade. Então, essa é a condição, né? Claro que daí, olha só, como o trabalho do psicólogo interfere na organização, nos fluxos de trabalho. Porque se tem um policial que está inapto, ele não pode fazer plantões noturnos, por exemplo, porque tem um risco ampliado, né? Então, plantão sem arma não dá. Ele não pode conduzir viatura caracterizada, desacompanhado, porque se acontece qualquer ocorrência, qualquer situação, né? Ele precisa agir, ele precisa estar armado. Então, ele não pode conduzir viatura nessa condição. E ele também não pode participar de operações policiais, essas que acontecem de madrugada, que faz as buscas e apreensões. Então, ele fica com atividade restrita. Mas, assim, tem muito trabalho, tem muita atividade além disso, além dessas. Portanto, ele vai continuar sendo policial, vai continuar exercendo sua atividade, né? Tem muitos escrivães que fazem atividade cartorária, dentro do cartório, dentro da delegacia, pode continuar, pode ficar sem arma de dia. Tem vários outros policiais armados, né? Se acontecer alguma situação, essas outras pessoas, né, vão estar ali. Então, assim, realmente precisa conhecer muito bem a realidade, né? Para a gente conseguir ter propriedade de convencimento, né? E bancar e dizer, não, por enquanto é isso, é inapto até que o psicólogo se manifeste, né, com outro resultado. Então, esse é assim que nós temos tratado, né, com a organização, essa questão, assim. Depende do estado psicológico do sujeito. E aí também é interessante, porque eu entendo, Romildo e Janete, assim, que a avaliação psicológica, nesse contexto policial, é possível realizar um trabalho de psicoeducação muito bacana, assim, que talvez seja um pouco mais delicado no outro contexto com civis, né? Não haja tanto tempo ou tanta oportunidade. Mas dentro da organização policial, nesse contexto, é possível fazer um belo trabalho de autoconhecimento, né? E de demonstração dos motivos pelos quais a pessoa está inapta. E o quanto que ela pode e deve desenvolver recursos pessoais para conseguir retomar sua arma. Quer retomar sua arma, né? Tem como, né? Controle da raiva, controle da agressividade, controlar a impulsividade, pensar antes de agir, reconhecer as emoções, compreender o que está sentindo, nomear, olhar para si, cuidar de si. Então, assim, ainda dá para utilizar isso como uma barganha, né, para a pessoa poder cuidar de si, né, se desenvolver, se autodesenvolver, e em algum momento ela vai poder pegar a arma, mas ela precisa se empenhar em ter uma qualidade de vida, em desenvolver recursos pessoais. E aí o trabalho, né, nessa coordenadoria que nós fazemos, a gente nos possibilita trabalhar essas questões também de psicoeducação, né? Por isso que eu coloquei até, eu acho que um dos slides eu coloquei, né, que a avaliação psicológica ainda pode ser uma possibilidade de promover autoconhecimento, né? Que bom, né? Se quem sabe, quem está na prática e com civis também consiga pegar uma brechazinha, né? Nessa oportunidade, na hora de dar uma devolutiva dos resultados, poder ajudar a pessoa a refletir sobre si mesma, né? Quer entender por que aconteceu, o que aconteceu aqui, né? Que não foi possível você ficar com a arma agora? Vamos conversar sobre isso, vou te explicar, né? Convidar a pessoa assim, a se olhar. É um processo lindo, que a pessoa pode ser até grata. Isso já aconteceu, tinha razão. Se tinha razão, foi a melhor coisa ficar sem arma naquele período, naquele momento, né? E até sair com algum saldo positivo, né? Dessa avaliação psicológica, de poder falar de si, né? E é interessante porque muitas pessoas, até assim, nós fazemos muita avaliação de aposentados,
policiais civis aposentados que perdem o porte por causa da mudança de vínculo, e aí, para retomar o porte, eles precisam passar por avaliação conosco. Então, essas pessoas, esses policiais de uma outra geração, né, ainda um pouco mais duras, que não tinham muita oportunidade de falar com psicólogos ou conversar, quando vem para avaliação, né, encontra naquele momento ali, na entrevista, né, que você deixa a pessoa à vontade para falar dela mesma, tanta satisfação, né, em ser ouvida e ser validada, que a experiência da avaliação psicológica é sentida como algo inusitado, assim, para a pessoa, positivo, agradável, né? Várias pessoas que já saíram da avaliação assim, nossa, que interessante, eu não imaginava que era assim, foi tão bom. Então, pensa, né, o policial, né, chegar a essa conclusão de uma avaliação para porte de arma, né? É porque houve um espaço, né, uma abertura para a pessoa pensar sobre ela mesma. Então, sempre é uma oportunidade que nós damos para a pessoa, né, dela falar de coisas íntimas, dos mecanismos psicológicos, falar sobre a sua vida, pessoas que às vezes não têm um lugar para né, falar de si, para ser vista, validada. E esse é o nosso trabalho, né? Mesmo numa avaliação, esse é o nosso trabalho, validar, né? Olhar para esse indivíduo. Bacana. Mais alguém, gente? Mais algum comentário? Alguma pergunta? Alguma consideração? Ok, acho que então a gente... Você quer comentar alguma coisa? A Romilda, eu e a Romilda, nós estamos juntas numa empreitada da coordenação do curso de avaliação psicológica com ênfase em perícias psicológicas, né? E uma das disciplinas é a avaliação para posse e porte de arma, e a Michelle é a professora, é a docente dessa disciplina, né? Então, para quem chegou um pouco mais tarde, a intenção dessas lives é divulgar essa pós, né? Ela deve começar em agosto, nós não temos ainda uma data precisa de agosto, mas a gente já começou com esse processo de divulgação. Inicialmente começaríamos em junho, mas não conseguimos divulgar em tempo. Então, faremos isso em agosto. E a ideia é que seja uma pós com bastante prática, assim, a intenção é dar uma ênfase em perícia, porque nós sabemos que temos poucos profissionais psicólogos com expertise para perícia psicológica, né, que é um tipo de avaliação, mas é bastante prático, né? Nós temos na verdade, positivo, nós temos uma clínica que vai estar à disposição também para o treino e com supervisão, com prática supervisionada. Você quer comentar alguma coisa, Romilda? Eu vou colocar o link aqui, se alguém tiver interesse, né? Assim que na pós, assim que tivemos uma data definida em agosto, a gente entra em contato daí para comunicar e passar. Eu coloquei aqui no chat também a programação, né? Quais as disciplinas, e eu vou estar inserindo aqui agora o link, né? Se alguém tem interesse. Romilda, quer comentar alguma coisa? Gostaria de agradecer a todas vocês por estarem aqui conosco nesse dia, né? Maravilhoso, ouvindo a Michelle, que sempre traz tudo muito organizado, perfeita, como sempre, né? Com seu conhecimento. Maravilhoso trabalhar com ela, né? E gostaria que vocês pudessem também nos ajudar a divulgar essa pós na UP, né? Na Universidade Positivo, porque a preocupação minha e da Janete, como ela colocou, é ter um laboratório em Curitiba para a prática das avaliações psicológicas que vão ocorrer nas disciplinas. Então, vai ter o laboratório, vai poder experienciar, vai poder ter a supervisão lá do seu professor para sair de lá, não só conhecendo a teoria, mas também a prática. Essa é a nossa proposta, esse é o nosso diferencial, que eu acho que é fundamental, né? E modéstia à parte, né, fizemos uma seleção bem bacana dos professores, né, não só de Curitiba, são do Brasil todo, referências, onde a gente acho que pode também fazer um network, né, um espaço de compartilhamento independente da pós, mas de compartilhamento de experiências, né, e de estratégias de avaliação. E todos eles com experiência na área que vão ministrar a disciplina, ou seja, eles não só conhecem a teoria, como conhecem a prática. Então, tem como falar com propriedade dela e dar esse laboratório, essa experiência que a gente gostaria que todos tivessem.
Obrigada, Michele. Eu que agradeço vocês, e parabenizo pela iniciativa, né? Então, assim, nós somos muito carentes disso, né? De especializações, né? Em avaliação psicológica. Então, esse é o caminho, né? Não tem outro, assim, é se aperfeiçoar, é estudar, é se atualizar. Precisamos estar constantemente estudando, né? Para poder fazer um bom trabalho. E somos muito demandados a isso, né? Acho que cada vez mais. Então, a responsabilidade é grande e acho que a gente precisa mesmo desses recursos, assim. Parabéns pela iniciativa de vocês mais uma vez e agradeço muito o convite. Também estou à disposição. Gosto muito de debater esse assunto, né? Então, estou à disposição para os colegas aí que quiserem conversar mais sobre isso. Bacana, eu sou suspeita, né? Porque eu gosto, eu não estou fazendo no momento, mas eu já trabalhei com avaliação para posse de arma, né? E para posse e porte, né? Eu trabalhei com profissionais, com vigilantes, né, de carro forte. Uhum. Legal. Ok, gente? Isso. Então, eu vou encerrando por aqui. Muito obrigada, Michele, né? Mais uma vez, é a segunda vez que eu te ouço falar desse tema, assim, e para mim passou como se fosse 5 minutos, assim, muito rápido. Eu endosso o que a Romilda falou, você tem uma didática, você tem uma facilidade de trazer o assunto de forma que seja compreensível, assim, né? De uma forma bem prática mesmo. Muito obrigada, né? Agradeço a tua dedicação, né? Ter deixado um espaçozinho do teu tempo para essa live. Agradeço a todos os participantes. Essa live ela foi gravada, depois a gente vai disponibilizar o link, né, para ficar à disposição. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, comigo ou com a Romilda, enquanto coordenadoras dessa pós-graduação. Ok. Obrigada. De nada. Boa noite.